Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kai aqui da equipe do Já Invest e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Ambev, tá? Vamos passar um pouco por cima dos resultados dela do terceiro trimestre de 2022 e também conversar aqui e tentar entender o motivo de as ações da empresa não saírem do lugar há tanto tempo. É uma empresa que é conhecida aí por andar de lado, quase como uma renda fixa. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Tem muita gente que investe em Ambev e não entende o que está acontecendo. Lembrando também, pessoal, que eu vou passar aqui pelos pontos principais do resultado. Se você quiser uma cobertura completa, a gente lançou lá no nosso grupo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então entra lá no nosso grupo, que muitas das análises de resultados saem primeiro lá. Então a gente tem aqui o nosso comentário do Lucas Coldebella, que é o analista que cobre os resultados da Ambev. Então aqui eu vou passar realmente só pelo mais importante, tá? Então falando da Ambev, é só um histórico recente, tá? Para quem não conhece antes, né? A Ambev, acho difícil você não conhecer, mas a Ambev é a maior cervejeira do Brasil, então ela é responsável aí pela distribuição e dona das principais marcas de cerveja que a gente tem aqui no Brasil, né? A Skol, a Brahma, a Budweiser e várias outras e outros tipos de bebida. E ela é uma empresa que é conhecida como uma empresa de muita qualidade pela maioria dos investidores, porém, quando a gente olha o resultado dela nos últimos 9, 10 anos, as ações da empresa estão de lado todo esse período aí, inclusive dando um retorno negativo de quase 6% desde ali de novembro de 2013. Então vamos entender o que aconteceu com a Ambev, se ela realmente perdeu fundamentos ou por que, que as ações dela estão de lado esse tempo todo e não tem dado aí um resultado legal, né, interessante para os investidores de longo prazo. A gente preza tanto por investir no longo prazo, e aí a gente vê que, pelo menos no caso aqui da Ambev, talvez não tenha valido a pena para a maioria das pessoas, tá? Então, passando aqui rapidinho pelos resultados do terceiro trimestre, lembrando, como eu falei para vocês, que o nosso comentário completo está lá no nosso grupo, mas a gente viu que a Ambev trouxe um resultado misto aqui, algumas das geografias ainda sofrendo um pouco, né, principalmente fora aqui do Brasil, o volume do Brasil veio bom, mas nas outras geografias nem tanto, né? Principalmente no restante da América Latina, ali boa parte sofrendo. Mas vamos focar aqui nos destaques, né? Quando a gente olha volume, um crescimento de volume aqui de 1,3% em relação ao ano passado, e aqui você já começa a pegar um pouco do problema, tá? A Ambev, ela é uma empresa muito grande, né? Ela tem aí 60, quase 70% do market share do mercado, talvez num dos únicos segmentos no Brasil que não é subpenetrado, né? Quase todos os setores do Brasil, quase todas as ações da Bolsa de Valores ali estão em setores subpenetrados que precisam crescer, e o segmento de venda de cerveja no Brasil, ele aí já é um pouco mais maduro do que a maioria do restante dos segmentos. Então ele não tem um crescimento muito forte, ele é quase que acompanha ali o PIB praticamente anual, e a gente vê aqui que é um crescimento de volume de 1,3%, ela já também não tem muito como ganhar share, então isso acaba dificultando um pouquinho o crescimento da empresa, tá? Apesar disso, ela vem conseguindo repassar preço, então teve um crescimento de receita aí de 11%, tri contra tri, chegando a 20 bilhões nesse trimestre versus 18,5 bilhões no mesmo período do ano passado. Porém, o segundo problema a gente já começa a ver aqui, que é os custos dos produtos vendidos dela crescendo acima da receita, né? Crescendo 15,1%, basicamente porque o preço das commodities que são utilizadas ali na fabricação, principalmente da cerveja, né? Então, trigo, milho, açúcar, tudo subiu muito de um tempo para cá, além do dólar também, né? A gente tem que lembrar que essas commodities são negociadas no mercado internacional e elas são pagas em dólar, então isso acaba prejudicando ali um pouquinho a Ambev nesse sentido, que a gente viu que o dólar tem subido, até que se estabilizou ali próximo dessa casa dos R$ 5 no último ano, mas ainda assim é um patamar alto comparado a 2, 3 anos atrás. Isso acaba prejudicando o CPV ali da empresa, tá? Além disso, a Ambev parece que está numa tempestade perfeita aí para sofrer um pouquinho, né? As commodities estão subindo, ela está no mercado que está com um crescimento lento, e as despesas, que é onde ela poderia tentar ali controlar um pouco e gastar menos, também a gente vê que ela tem gasta um pouquinho mais, tá? Se a gente vê o SG&A total crescendo aí também acima da receita, o crescimento da receita, né? Com 15% de crescimento, chegando a 6,2 bilhões de despesas nesse trimestre. Basicamente porque também ela vem sofrendo com os custos de distribuição da cerveja pelo Brasil, né? A gente teve aumento de inflação no Brasil nesse último ano, tá? A inflação agora está arrefecendo, mas comparado ao ano passado, estamos hoje com aumento de preços acima do ano passado. E um dos principais motivos é por conta do aumento dos combustíveis, né? A Ambev tem uma frota enorme de caminhões aí para distribuir a cerveja dela no Brasil todo, em todos os cantos do Brasil.
e isso tem um preço, né? Tem a vantagem disso e tem um preço que ela tem que pagar por isso, que é esse aumento de despesas acima da receita, acima do repasse de custos dela, né? Então, como ela teve um aumento de custos e teve um aumento de despesas aí por uma razão mais inflacionária, e nada desses dois estão no controle da empresa propriamente dito, ela teve uma queda de lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado, chegando aqui a 3,2 bilhões de reais de lucro, uma queda de 13% em relação ao ano passado. Na visão nossa aqui, na visão do Lucas, foi um resultado bem misto, né, como eu falei para vocês, com algumas geografias ali sofrendo, e a empresa está passando por esse momento com alguns destaques positivos, né, com ganho de clientes ali, ganho de volume nas iniciativas digitais que a empresa tem apresentado, né, com estabilização de market share, e a gente tem uma expectativa que agora nesse fim de ano, principalmente motivada aí pelas festas de fim de ano e a Copa do Mundo, a empresa tem aí uma recuperação também em volumes e tenha, graças aí à queda da inflação, ela tem aí uma melhora também nessa parte dos custos. Então, a gente acredita que o pior, pelo menos nesse trimestre aqui, já passou e no próximo trimestre tende a ser talvez o melhor trimestre do ano para a Ambev. Então, pessoal, esse aqui é o resumo do resultado da Ambev no terceiro trimestre, mas não explica para a gente o porquê nos últimos anos a empresa quase que não saiu do lugar, tá? Em alguns momentos ela foi bem, como a gente viu aqui de 2017 a 2018, em alguns momentos ela sofreu mais, como na crise de 2020 e 2021, onde a maioria dos bares fechou e ela começou a ter um problema aí de consumo do principal produto que ela vendia. Mas vamos tentar entender o que aconteceu com a Ambev nesses últimos anos, né, de 2012 até hoje. E para isso, eu preparei aqui uma planilha para facilitar e uns gráficos bem simples para mostrar para vocês o que tem acontecido, tá? Então, pessoal, falando aqui em questão de volume, como eu falei para vocês, a Ambev ela tá num segmento que por si só já é mais maduro, que é o segmento de consumo de bebidas alcoólicas aqui no Brasil. É um dos poucos segmentos já maduros, onde o brasileiro já está ali num consumo médio muito parecido com o mundo. E isso faz com que ela tenha um crescimento de volume baixo ano contra ano, e também ela já é muito madura, né? Então ela já tem um market share muito alto, não é de se esperar que ela vá conseguir sair de 60%, 70% do market share para chegar próximo do 100%. A tendência é que ela fique próximo dessa estabilidade, nos 70%, 60% de market share, porque é um segmento que não tem o motivo nenhum para ter um player só, tá? Então quando a gente olha aqui a questão do volume, a gente vê que de 2013 para cá, de 2012 na verdade para cá, ela tinha um volume de 169 milhões de hectolitros de bebidas que ela conseguia vender, e hoje 184 milhões. Teve um crescimento sim, né? A gente vê que ela sofreu ali na parte de volumes nos últimos anos, mas ela vem se recuperando desde 2020 com algumas iniciativas bem interessantes, né? A gente vê que a Ambev ela tem se mexido, mas quando a gente olha o crescimento composto desse volume é realmente de 1,1% ao ano, é um crescimento bem baixo para o que a gente gosta de ver de crescimento de volume, né? Claro que a gente teve aqui no meio a crise de 2015 e 2016 do país, a gente teve greve de caminhoneiros, a gente teve a crise de 2020, a gente teve alta de inflação agora, tudo isso prejudica bastante uma empresa de consumo, bastante uma empresa de varejo, e eu só estou mostrando para vocês aqui o dado para vocês entenderem. Então, o volume da Ambev nesses últimos 10 anos, de 2012 para frente, tem estado bem estagnado, crescendo bem pouco ano contra ano. Quando a gente olha aqui a receita, a gente já vê um movimento um pouquinho mais favorável para a empresa. Então, de 2012, ali ela tinha uma receita próxima de bilhões, 32 bilhões de reais, e chego aqui. Aqui eu estou pegando o resultado dos últimos 4 trimestres, tá? Para facilitar, para a gente conseguir projetar um 2022. Deve chegar no fim do ano aí próximo de 80 bilhões de reais em receita. Um crescimento de 8,5%, interessante sim, mas a gente tem que lembrar que aqui a Ambev, como é uma empresa de varejo, uma empresa muito ligada ali ao consumo, ela basicamente repassa o preço dela nos produtos dela. Não são produtos assim premium, que ela tem ali um poder de repasse de preços acima da inflação. Ela não vai chegar e aumentar ali a latinha da Skol o dobro do preço e o pessoal vai comprar, né? O pessoal vai correr para uma outra que está ali numa precificação mais próxima, seja de uma outra marca concorrente da Ambev ou de uma marca da própria Ambev que concorre com ela mesma, né? A gente tem que lembrar que a latinha da Brahma e a latinha da Skol, as duas são da Ambev, então não tem motivo nenhum para as pessoas preferirem uma que está custando muito mais cara. Então ela basicamente só consegue repassar o preço da inflação dos produtos dela para que ela consiga manter ali os volumes, né? A gente vê que
em alguns momentos onde ela teve queda de volume, a receita ficou estagnada, tá? Então sim, foi um resultado positivo, mas vamos continuar aqui para a gente entender se realmente só isso aqui, só essa receita líquida faz sentido, né? Porque se fosse pelo crescimento da receita líquida, era para a gente ver um impacto aqui positivo nas cotações da empresa, né? Então alguma outra coisa tem acontecido. Quando a gente olha aqui agora a receita líquida e coloca junto na comparação o CPV da empresa também nos últimos anos, tá? Então a gente pega aqui o crescimento da receita líquida, o mesmo número aqui de cima, e pega o crescimento dos custos para ela produzir esses produtos que ela vem vendendo, né? As bebidas que ela vende, a gente vê que teve sim um crescimento que vem acompanhando com a receita líquida. É normal, né? Quanto mais cerveja ela vende, mais vai custar produzir essas cervejas. Mas a gente vê que o crescimento do custo de se produzir cresceu acima do crescimento da receita nos últimos 10 anos ali, desde 2012 até 2022. Então, saindo de lá em 2012 de 10 bilhões mais ou menos para quase quadruplicar, chegar a 40 bilhões de CPV em 2022. Então, isso daqui acabou dificultando ali a vida da Ambev, porque ela teve sim um repasse de preço, só que ela não conseguiu repassar o preço totalmente do tanto que o custo vinha subindo aqui para ela. Isso fez com que a empresa perdesse margem, tá? Quanto mais próximo o CPV da receita, menor a margem da empresa para ela conseguir trabalhar ali e pagar as despesas financeiras e sobrar o lucro líquido no fim do dia para o acionista. E o que aconteceu para esse CPV ter subido tanto aqui de 2012, principalmente a gente vê que acelerou ali em 2017 para frente, o que tem acontecido? A Ambev, ela produz ali as cervejas dela, principalmente cerveja, com algumas commodities, né? Como eu falei para vocês, trigo, milho, açúcar, vai alumínio também para a produção das latinhas. E a maioria dessas commodities tem subido muito nos últimos anos, tá? Se a gente olha aqui, por exemplo, eu separei pra gente a commodity aqui do trigo, tá? Então, se a gente pega ali o trigo de 2015, 16 para frente, tem subido muito, prejudicado principalmente outra empresa que os investidores gostam bastante, que é a M. Dias Branco. Se a gente pega o milho, outra commodity aí essencial na produção das bebidas da Ambev, de 2015, 16 também um preço estabilizado, mas que começou a subir bastante nos últimos anos, principalmente por conta da crise mundial de energia nos Estados Unidos e principalmente na Europa. E outra coisa que impactou bastante, né? Não podemos esquecer que o dólar lá em 2012 estava muito próximo ali de R$ 2, e durante a crise ali de 2020 e 2021 chegou a muito próximo de R$ 6. Então o dólar ficou 3 vezes mais caro nesse período que a gente está analisando aqui o case da Ambev. Então isso daqui realmente teve um impacto muito forte nos custos da empresa. Há uma expectativa de queda agora, mas a gente fala mais disso no final do vídeo, tá? Então a gente viu que a empresa teve um aumento de receita, porém o custo aumentou mais ainda do que a receita nesses últimos 9, 10 anos. Então, o que isso ocasionou, tá? Ocasionou que ela tivesse um impacto negativo no lucro líquido dela, tá? Então, a gente vê aqui que a receita líquida cresceu e o lucro líquido da empresa não acompanhou, tá? Então, se a gente olhar aqui, a Ambev tinha lá em 2015, 2016, um lucro de 13 bilhões e agora em 2022 ela tem também um lucro de 13 bilhões. A gente vê que não tem conseguido ali sair do lugar e fazer com que o resultado dela acompanhe esse crescimento de receita. E por conta disso, nos últimos 10 anos aí, a empresa teve um crescimento composto anual de lucro líquido de 1,7%. Então, pessoal, é basicamente por isso que as ações da Ambev não saem do lugar, porque os resultados dela e o lucro líquido não têm saído do lugar também. Então, a empresa tem um lucro líquido que está crescendo 1,7% ao ano, e isso não é o suficiente ali para impulsionar, para fazer com que as ações dela acompanhem esse resultado, e eu já vou mostrar para vocês porquê disso, tá? A gente viu que o resultado, o lucro líquido dela está estagnado. É verdade que não é 100% ali culpa da empresa, né? Commodities subindo bastante, dólar subindo bastante, mas o mercado ele não vai ficar aqui também passando pano para a empresa, tá? O mercado está interessado em ganhar dinheiro e se não é na Ambev, eles vão para outros ativos, tá? Então eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, o resultado, a média de movimentação e crescimento desses números ano contra ano, tá? Aqui não é o CAGR, é a média em que se cresce ano contra ano. E se a gente pegar aqui, eu vou aproximar para vocês verem mais fácil, né? Não sei se vai dar para aparecer aqui no vídeo. Se a gente pega o volume da Ambev,
cresceu ano contra ano de 2012 até 2022, menos de 1% ano contra ano. A gente pega a receita, cresceu em média ano contra ano ali, um pouco próximo de 10%. A gente vê que o CPV cresceu quase 15% em média ano contra ano. O lucro líquido crescendo 4,7% ano contra ano, quando a gente pega ali e faz a média nos últimos 10 anos. E o maior problema foi isso daqui, ó, o IPCA, que é a inflação ali de preços do consumidor, que baliza muitos dos investimentos de renda fixa e balizam também a tomada de risco de muitos investidores no mercado, crescendo 6,1%. Ou seja, nos últimos 10 anos ali, pela média, tá, pessoal? Pelo Kager também, se eu fizesse, daria aqui esse resultado, mas pela média, a Ambev perdeu, pelo menos em lucro, né? O retorno em lucro da Ambev foi menor do que o IPCA. Então, o investidor institucional, o investidor pessoa física que tivesse investido num tesouro direto da vida, por exemplo, provavelmente teria tido um retorno melhor do que investindo na Ambev nesses anos. Isso faz com que as ações dela fiquem menos atrativas e elas ficam aqui sem sair muito do lugar e a gente não tem tanta perspectiva do que pode acontecer daqui para frente. Então, pessoal, o que pode acontecer que pode mudar aqui a situação da Ambev, tá? A gente ainda acredita que ela é uma empresa bem posicionada para o futuro, ela é uma empresa com várias vantagens competitivas. Eu vou tentar deixar linkado aqui o vídeo que o Lucas explica melhor as vantagens da Ambev, o case da Ambev, o que a gente espera da empresa. Então, é uma empresa bem posicionada, com várias vantagens competitivas, tem uma boa gestão. Então, o que vai realmente mudar aqui o case da Ambev é se ela tiver realmente uma queda aqui nessa pressão dos custos, tá? A gente já viu que o alumínio começou a cair no mercado internacional. Se a gente tiver uma queda aqui das commodities por conta de uma possível recessão nos Estados Unidos e na Europa que vá frear o consumo, que vá frear o emprego, que vá fazer com que a busca por commodities reduza e derrube aqui o preço das principais commodities que a Ambev usa, e se a gente tiver um movimento de estabilização do dólar ou de queda do dólar, né, que eu já acho um pouco mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, isso pode favorecer muito a empresa e a gente tem que lembrar que ela é um colosso, tá? Hoje a Ambev tem aí uma receita líquida de quase 80 bilhões e um lucro de 13, e ela já teve, hoje ela está com uma margem aí, se eu não me engano, de 17%, menos de 20%, mas ela já teve, né, num momento muito favorável, onde ela tinha uma margem líquida ali de 25%, 30%. Então, se ela chegar numa receita líquida de 80 bilhões e esse movimento favorável de queda de commodities, de estabilização de dólar acontecer, a empresa pode sair de uma margem líquida ali de 17% para 20%, né? Isso já daria ali um lucro líquido próximo de 16 bilhões para a empresa. Isso já seria aí um recorde histórico para ela e a gente poderia sim ver as ações voltando e reagindo a essa melhora, né, de fundamentos da Ambev. Beleza, pessoal? Bom, por hoje era isso, acho que deu aqui para vocês entenderem. Ao meu ver, é uma empresa com bastante qualidade e tem agora vários efeitos negativos nos últimos. Agora não, né? Nos últimos 5, 6, 7, 8 anos, prejudicando a empresa. E se a gente vê que esse movimento vai se inverter, a tendência é que a Ambev comece a responder e a gente veja a cotação dela respondendo também. Vamos só colocar aqui a nota da empresa no GA, que a gente não tinha colocado ainda. Isso aqui foi o próprio Lucas, que é o analista que faz a cobertura da empresa, que ele me passou essas notas aqui. Então, para o setor da Ambev, nota 3, né, principalmente porque é um segmento já bem penetrado aqui no Brasil, não tem tanto crescimento, é muito afetado ali nas crises, acaba sofrendo um pouco por ser consumo não essencial. Então a gente dá uma nota 3. Governança nota 4, apesar da empresa já ter gerado muito valor no passado, teve alguns casos ali que não beneficiaram muito sócio minoritário no início da década passada. Tem também a questão dos relatórios deles, que não são muito claros, não há um esforço ali de explicar o momento da empresa, as apresentações não são muito boas, assim, a gente não tem assim um Investor Day interessante para a gente acompanhar. Então vamos dar uma nota 4 aqui, mas tudo ela pode melhorar e ano que vem a gente muda essa nota, tá? E para a empresa, nota 9. Como eu falei para vocês, é uma empresa de muita qualidade, uma ótima gestão, várias vantagens competitivas, é muito difícil de competir com a Ambev aqui no Brasil. É um colosso ali, uma empresa que consegue gerar valor, pagar bastante dividendos. Então é uma empresa de bastante qualidade, a gente dá uma nota 9. Beleza, pessoal?
Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, compartilhe ele também com algum amigo seu investidor que com certeza investe em Ambev. Hoje em dia a gente tem mais de 300 mil investidores de Ambev, se eu não me engano, então você conhece alguém que investe em Ambev, passo aqui para ele entender o que está acontecendo e entender o que pode acontecer com a Ambev caso a gente veja aqueles movimentos favoráveis que eu falei para vocês. Beleza, pessoal? Pelo vídeo de hoje é isso, até o próximo vídeo.